Apocalipse capítulo 2, todos nós, pelo menos uma vez na vida, né, precisamos mudar de igreja, mudar de congregação. E sempre quando é necessário fazer uma escolha, nós chegamos na igreja e observamos o espaço, se ela é grande, se ela é pequena, se ela é organizada ou desorganizada. Nós prestamos atenção na liturgia do culto, quais são os ministérios que exercem função nessa igreja. Nós analisamos a pregação, se ela é bíblica ou não, para então decidirmos se vamos fazer ou não parte dessa congregação. Então nós olhamos os pontos positivos, o que agradou os nossos olhos, e aí nós percebemos que algumas coisas não foram muito boas, para então deduzir se faremos ou não. Normalmente é assim. Na tarde de ontem eu pensava, porque nós completamos 1 ano de ministério, né? E então comecei a pensar, como Deus olha para a nossa congregação? Que Deus se agrada em nós? O que Ele vê com bons olhos no nosso trabalho, no culto que nós oferecemos? Que Deus olha para a nossa congregação e diz: não, isso aqui não está bom, isso aqui não está legal, isso aqui precisa mudar. Porque eu, como pastor, eu tenho certeza que Deus, Ele aprova boa parte das coisas que fazemos, mas eu tenho uma certeza ainda mais absoluta, que Ele também não se agrada de muitas coisas que fazem parte do nosso culto. E aí, pensando nisso, eu comecei a pensar nas cartas que foram escritas a cada uma das 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. João, ele foi preso e passou um período de tempo na ilha de Pátimos, e aí Deus abriu o céu, deu a ele uma visão e disse: João, escreve essas coisas que vocês estão vendo, que você está vendo, que eu vou te falar, e aí você vai enviar a cada um dos anjos que estão nas 7 igrejas na Ásia Menor. E nessas cartas, Jesus, ele faz exatamente uma análise, porque a igreja cristã já estava na 4ª década, já haviam se passado 40 anos em que a igreja existia, trabalhava. Então o dono dela faz uma análise, e em cada uma das 7 igrejas, ele mostra os pontos positivos que ele observa, faz elogios naquilo que o agrada, ele faz algumas acusações quando ele diz aquilo que não agrada, e depois ele faz uma recomendação a cada uma delas. A minha intenção é, nas próximas sextas, estudar cada uma dessas cartas e tirar daqui os principais pontos, aquilo que Jesus se agradou, aquilo que Ele não agradou, o que nós temos a ver com isso. Então, hoje nós vamos começar pela carta que foi enviada à igreja de Éfeso. Então eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Apocalipse capítulo 2, e versículo de número 1, está escrito assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas,
que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependerdes. Tens, porém, isto, que aborrecestes as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, por favor, vamos orar. Pai Santo, bendito és o teu nome, Senhor. Mais uma vez nós te exaltamos pela tua grandeza, te exaltamos porque a tua palavra diz que tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. É uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez na tua casa, reunidos em teu nome, para lhe prestar cultos, Pai, para lhe reverenciar, para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus, que o Senhor tem nas tuas mãos a força e o poder. E esse é um momento importante para todos nós, pois é um momento em que a tua palavra será pregada, a tua palavra será ministrada. E nós pedimos mais uma vez, Pai, que o Senhor abra a nossa mente, nos dê a capacidade de interpretar, de discernir, de compreender aquilo que o Senhor tem a tratar conosco, através dessa mensagem, Pai. Que essa palavra produza edificação à tua amada igreja, que essa palavra alcance, meu Deus, não somente os que aqui estão, mas também aqueles que nos acompanham, através de um link que recebeu, através do YouTube, ou qualquer que seja a rede social, Pai. Que o Senhor cumpra todos os propósitos que tens a realizar, através dessa mensagem, que assim seja feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar aí, do seu lugar, por favor. A cidade de Éfeso era a maior e eu diria mais importante cidade da Ásia Menor. Tinha aproximadamente 250 mil habitantes, e como muitas outras cidades da Ásia, Éfeso se destacava pelo seu comércio, pelo aquecimento financeiro, e a cultura predominante dos habitantes de Éfeso era politeístas, porque eles acreditavam numa ampla variedade de deuses, cuja divindade principal era Diana dos Efésios, conforme Atos 19:35. E os habitantes de Éfeso, eles viram a luz do Evangelho quando o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai passar um período de tempo em Éfeso, entrando nas sinagogas dos judeus, confrontando aquilo que ouvia, disputando na escola de um certo tirano. E a palavra mostra que, num período de 2 anos, muitos dos judeus abandonaram todo o misticismo envolvente a sua religião e passaram então a crer naquilo que Paulo pregava, assim como os helenitas, os gregos também, ao ouvir aquela mensagem, se interessaram por ela. Se você voltar aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 19, eu quero que você vá comigo até lá, Atos capítulo 19, veja o que está escrito no versículo de número 8, para você entender como nasceu a igreja de Éfeso. Atos capítulo 19, versículo 8, está escrito assim: e entrando na sinagoga,
falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então Paulo debatia. Os rabinos pregavam que o Messias viria para remir o seu povo. Então terminava o discurso, Paulo se levantava para dizer: olha, o Messias não vai vir remir o seu povo, o Messias já veio, o Messias é Jesus, o Nazareno. Então Paulo argumentava, e alguns acreditavam, outros não. Olha o versículo 9: mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E quando ele diz na escola de um certo tirano, vai ser exatamente nesse local onde vai nascer a igreja de Éfeso. Os estudiosos dizem que Paulo aluga um espaço onde a igreja se reúne para congregar. E aí no versículo 10 diz assim: e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tantos judeus como gregos. Então nesse espaço de 2 anos, toda a Ásia ouviu a pregação do Evangelho. Aos poucos, os que tinham coração endurecido foram ficando mais maleáveis, e com o passar do tempo passaram a dar crédito à pregação de Paulo. Então a quantidade de judeus, bem como de gregos, que passaram a acreditar no que Paulo dizia, aumentava, e vão ser justamente estes homens que se convertem ao cristianismo e então dão início, a igreja de Éfeso. Os ocultistas, aqueles que acreditavam em adivinhações, em trabalhos de magia, eles pegavam toda a literatura que possuíam e por serem libertos pela pregação da verdade, eles queimavam toda a literatura que tinham. Você pode observar isso no versículo 17, diz assim: e foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Diga glória a Deus. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. O que está acontecendo em Éfeso? Um grande avivamento. Porque aqueles que acreditavam no judaísmo, aqueles que acreditavam que o Messias viria, aqueles que acreditavam nas profecias feitas pelos profetas da antiga aliança, agora tiveram luz na sua mente. Eles entenderam que de fato Jesus de Nazaré é o cumprimento das profecias. Eles creram no que Paulo havia pregado, creram que em Jesus está a vida, e a vida é a luz que ilumina todo homem. Os gregos que acreditavam em Diana, nas divindades romanas, nas divindades dos gregos, eles, ao ouvirem o evangelho pregado por Paulo, então abandonaram as velhas práticas, acreditando naquela mensagem, e então passaram a pertencer à igreja, como também os ocultistas. Abandonaram os livros, queimaram os livros, deixaram de lado todas aquelas práticas de adivinhações, de magia, de ocultismo, e creram também na mensagem de Paulo. E uma das principais características da igreja de Éfeso no seu início era a devoção a Deus, o trabalho árduo, o amor pelas coisas de Deus. Paulo percebe que de fato os crentes de Éfeso
haviam enxergado em Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida. Então, eles tinham comunhão entre si. Um se preocupava com a necessidade do outro. Eles criaram raízes no Evangelho. Quando Paulo escreve a carta aos cristãos de Éfeso, no capítulo de número 3, avance algumas páginas aí para Efésios capítulo 3. Paulo ele diz no versículo de número 17, preste atenção nisso. Efésios 3:17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, ou seja, a morada do Altíssimo se dá no seu interior, no coração, e vocês precisam estar arraigados nesse amor, vocês precisam criar raízes neste amor. Esse amor deve ser a essência que rege a fé e a religião de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo isso porque Jesus pregou essas coisas. Em João 13, versículo 34 e 35, ele disse, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisto todos saberão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o que Jesus está dizendo? Que o amor tem que ser a evidência da fé que nós professamos. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, essa dedicação, esse sentimento de dedicação absoluta, vai fazer parte do cristianismo vivido pelos cristãos de Éfeso na sua primeira geração. E Deus vê isso com bons olhos. Quando nós entramos na carta onde Jesus mandou João escrever e enviar a esta igreja, o Senhor vai fazer alguns elogios. Eu quero que você volte lá para Apocalipse capítulo 2, para então explorarmos o conteúdo dela. Como é que Jesus se apresenta à igreja? Entenda, já haviam se passado 40 anos que a igreja existia. 4 décadas de serviços prestados, 40 anos em que se pregava o evangelho entre aqueles irmãos, e se nós com um ano podemos fazer uma análise e identificar os pontos bons, os pontos ruins, o que podemos melhorar, o que temos que mudar radicalmente, acho que 40 anos de congregação é um tempo ótimo. Agora, quem fará a análise daquilo que vê, não é o pastor, não é o membro, mas é o dono da igreja, é o Senhor da igreja, é aquele que a resgatou com o seu sangue. Então observe, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio
dos 7 castiçais de ouro. Jesus está usando uma figura de linguagem para revelar a comunhão que ele tem com a igreja. O que seria as 7 estrelas que ele diz ter em suas mãos? E qual é o significado daqueles 7 castiçais de ouro, no qual ele diz que anda no meio deles? Se você observar o versículo 20 do capítulo 1, Apocalipse 1, versículo 20, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, as 7 estrelas que você viu na minha mão direita representam os 7 anjos que estão em cada uma das 7. Cada uma das 7 igrejas tem um anjo. E a ideia de Jesus não é fazer menção a um ser celestial, mas a um mensageiro. Então, ele diz que tem nas suas mãos os 7 bispos, os 7 pastores, os 7 homens que lecionavam a cada uma das 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Aí veja a sequência do texto: e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Isso é, os 7 castiçais representam a membresia, o corpo de Cristo, a congregação. Agora, o detalhe é que ele diz que andava no meio dos 7 castiçais. Quando nós falamos de Cristo, a nossa mente nos remete a um Cristo crucificado, a um Cristo ressurreto, a um Cristo sentado no Monte das Oliveiras, pregando para uma multidão. Quando nós falamos de Cristo, a nossa mente nos remete aos milagres que ele operava e ainda opera. Mas a ideia de Jesus, quando ele diz: o que tem na sua mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais, é nos fazer enxergar que ele é aquele que anda no meio da igreja. Quando você lê Mateus capítulo 18, versículo 19, versículo 20, Jesus vai dizer: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, Jesus, ele contempla tudo o que acontece na igreja. Por quê? Porque ele está presente no meio dela. Ainda que nós não podemos enxergar, nós podemos ter a garantia que ele se faz presente em nosso meio. Então ele diz: eu sou aquele que anda no meio da igreja, que passeia no meio da igreja, ou seja, que tem comunhão com o corpo, que tem comunhão com a noiva, que contempla tudo o que acontece nela. E aí, logo na sequência, ele começa a dizer que sabe, que conhece. Versículo de número 2 diz assim: eu sei as tuas obras, eu conheço as suas obras, eu sei o que você faz. Quando ele fala de obras, ele diz as suas boas obras, como também as suas más obras. E eu queria chamar a sua atenção primeiro para aquilo que o dono da igreja observa de modo positivo, aquilo que ele olha para a igreja de Éfeso e vê com bons olhos, aquilo que desperta nele uma admiração, aquilo que ele aprova. Então ele diz: eu sei as suas obras. E quando ele diz obras no original, a palavra usada é kopos, que quer dizer trabalho que faz soar.
eu sei o seu trabalho, eu conheço os seus esforços. Aí ele diz na sequência: eu sei as suas obras, o seu trabalho e a sua paciência. Ou seja, eu tenho visto a sua dedicação ao reino, eu tenho contemplado o seu esforço em me prestar serviços, eu tenho visto a atividade de vocês. Podemos deduzir que a igreja de Éfeso era uma igreja prestativa, uma igreja que trabalhava incansavelmente pelo reino. Você pode imaginar a membresia trabalhando em projetos sociais, cuidando dos órfãos, das viúvas. Você pode imaginar o empenho dos homens que levavam uma mensagem evangelística em meio a uma sociedade pervertida. O zelo da igreja na sua sã doutrina. O fato é que o Senhor olha para o trabalho deles com bons olhos, ele fica admirado com o que vê, ele reconhece os esforços do corpo, a influência que eles têm na sociedade. E quando ele diz paciência, quando ele diz admirar a paciência, e você sabe, porque eu cito sempre que a paciência é a virtude daquele que suporta os males, ele diz isso porque a sociedade corrupta, o paganismo, que venerava Diana como divindade, aqueles que não concordavam com a mensagem da sã doutrina, eles então perseguiam os cristãos de Éfeso, que pacientemente suportava tudo, que apesar de toda a perseguição, e o contexto histórico mostra que muitos morreram, muitos eram oprimidos por não prestar culto a César, muitos eram assassinados por não cederem aos cultos que eram oferecidos a deusa Diana. E apesar de tamanha perseguição que se levantava contra a igreja de Éfeso, eles suportavam tudo pacientemente. Por isso que aqui no versículo de número 3 está escrito assim: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Ou seja, apesar de todos os males que lhes sobrevêm, apesar das tamanhas injúrias, injustiças e perseguições, vocês continuam pacientemente trabalhando, de modo incansável, apesar da oportunidade que vocês têm de ceder à opressão exercida por César, pelos adeptos da deusa Diana. Não, vocês continuam firmes, trabalhando incansavelmente, suportando pacientemente todo o martírio, toda a ameaça, todos os males que acontecem entre vocês. E além de elogiar a paciência, de elogiar o trabalho, Jesus faz questão de mostrar que admira o zelo que eles tinham pela pureza, pela moralidade. Por isso que aqui no versículo de número 2, na sequência do texto, ele diz: e que não podes sofrer os maus. Quando ele diz não pode sofrer os maus, em algumas outras traduções, diz que eles não suportavam as maldades, ou seja, eles não toleravam o pecado, eles tinham uma maneira de lidar com aqueles que caíam e insistiam em viver nas práticas das imoralidades. Porque, irmão, convenhamos, quando a pessoa cai, quando a pessoa erra, ela comete um delito grave,
cair é do homem, todo mundo falha. Agora o problema é quando a pessoa ela é exortada, repreendida, quando a pessoa é de certo modo punida, disciplinada, e ainda assim demonstra insistência em viver no erro. Nesse caso, a pessoa deve ser tirada da congregação para que ela não perca a sua pureza. Porque uma das ordens dadas pelo dono da igreja era que o seu líder deveria insistir, labutar, trabalhar incansavelmente para que a igreja de Jesus permaneça na sua pureza, na sua simplicidade. Então Jesus está mostrando que admira o fato deles não tolerarem os maus, não tolerarem o pecado. E para que você entenda melhor o que eu estou querendo dizer, Paulo, ele enfrentou um problema muito grave na igreja de Corinto, e isso porque aconteciam entre eles imoralidades, nos quais nem entre os ímpios se viam, e os membros da igreja estavam vivendo como se nada tivesse acontecido. Vai comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta aqui algumas páginas, para 1 Coríntios capítulo 5, preste atenção nisso aqui. Paulo, que era um homem responsável, que iniciou o trabalho de evangelização em Corinto, que estabeleceu a igreja, ele recebe uma carta onde há uma denúncia das imoralidades que aconteciam em Corinto. Então, ele escreve dando o seu parecer, mostrando a sua indignação. Capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Olha o que Paulo está falando. Olha, eu estou sabendo que no meio de vocês está acontecendo imoralidades tal, que tem pessoas, tem homens que estão abusando da madrasta, da mulher de seu pai. Nem entre os ímpios se encontra esse tipo de atitude. E aí ele diz no verso de número 2: estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, como se não bastasse tamanha imoralidade, vocês nem tristes ficaram, porque a pessoa que cometeu tal ação continua no meio de vocês. Vocês não se entristecem com isso? Ou seja, perderam a pureza, perderam a decência, perderam a moralidade, e vocês não se sentem tristes por isso? Por que Paulo está dizendo isso? Porque a sua missão era zelar pela pureza da igreja. Por isso que eu disse, a pessoa caiu, falhou, todo mundo erra, todo mundo um dia tem o seu momento de fraqueza. A questão é, ao ser severamente repreendido, ao ser confrontado, se não houver arrependimento e uma mudança no seu caráter, uma mudança nos seus hábitos, então o tal tem que ser tirado da congregação. É isso que Paulo está querendo dizer. Você quer ver uma coisa? Olha o versículo 9: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora, escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, dizendo ser crente,
dizendo ser homem de Deus, dizendo ser mulher de Deus, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, como tal, nem ainda comais. O que Paulo está dizendo? Olha, eu estou escrevendo para vocês não se associar com os infiéis, mas eu não estou falando das pessoas do mundo, daqueles que não servem a Deus, porque senão seria necessário sair do mundo. Eu estou me referindo àqueles que se dizem crentes, se dizem irmãos, se dizem santos, mas apesar de se dizerem crentes, eles são devassos, eles são desonestos, eles são avarentos. Com estes nem ainda comais. O que Paulo está dizendo? Não tenha comunhão com eles. Versículo 12: porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. Entendeu? Então, se a pessoa não quer vida com Deus, não quer mudança no seu caráter, não quer buscar a Deus, tem que ir embora, porque aqui não é lugar disso. Paulo então, ele está zelando pela pureza em Corinto. Paulo está querendo ensinar que a igreja, ela precisa ser pura, porque quando Cristo vier, ele vai vir buscar uma igreja como uma virgem, pura, limpa. Então, o que Jesus olha de bom grado na igreja de Éfeso? O zelo que eles tinham pela pureza. Então, eles não toleravam os maus, eles tratavam os ímpios com um certo rigor, porque quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Se a pessoa não é tirada da igreja, ela pode influenciar de maneira negativa outras pessoas, e o resultado disso é uma congregação caminhando em processo de morte. Então o dono da igreja olha para a igreja e percebe: vocês não toleram os maus e isso é bom. Então, o que Jesus vê de bom em Éfeso? O trabalho, a paciência, a perseverança, o não tolerardes os maus. Mas tem uma coisa também que ele observa, que ele vê com bons olhos, e eu queria dar um pouco de ênfase nisso. A igreja de Éfeso, das 7, ela era a mais estruturada teologicamente. Por quê? Porque os cristãos de Éfeso tiveram o privilégio de ter Paulo como pastor, de ter Timóteo como pastor, e de terem sido pastoreados também pelo apóstolo João. Então, os homens que levantavam a sua voz para lecionar em Éfeso, eram homens comprometidos com a sã doutrina. Então a igreja foi treinada para filtrar o que houve. Quando Paulo, por exemplo, se despedia de Éfeso, Paulo revela a preocupação que ele tinha acerca daquilo que poderia acontecer após a sua partida. Então ele vai reunir os bispos, os presbíteros da igreja, e ele vai fazer um alerta. Volta aqui para Atos capítulo 20, livro de Atos capítulo 20, olha o que está escrito a partir do versículo de número 25, Atos capítulo 20, versículo 25, está escrito assim: e agora na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Por que não vereis mais o meu rosto? Porque eu estou saindo de Éfeso, eu estou indo embora de Éfeso, já cumpri minha missão aqui, já cumpri meu trabalho aqui. Aí veja, versículo de número 26, portanto no dia de hoje,
vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Por que eu estou limpo do sangue de todos? Porque eu orientei vocês acerca da verdade, porque eu mostrei o caminho, porque eu fui prudente na minha pregação, porque eu confrontei a consciência de vocês através da manifestação da verdade. Se alguém errar, errou consciente. Essa é a ideia que Paulo está querendo dizer. Por isso, olha o versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Qual era a pregação de Paulo? Ele anunciava o reino, falando acerca do conselho de Deus, pregando a doutrina de Cristo. Agora, qual é o receio dele? Porque ele está indo embora de Éfeso, depois de 2 anos de trabalho, ele está indo embora, e ele sabe que virão novos ministros, ele sabe que virão novos pregadores, ele sabe que outros ocuparão a tribuna para lecionar diante daquele povo que há 2 anos ouviu o seu sermão. Mas qual é a preocupação dele? Versículo 28, olhai pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então o que Paulo está dizendo ali? O Espírito Santo escolheu vocês para apacentar a igreja que ele resgatou com o seu sangue. Não diz 1 Pedro 1,18 que nós somos resgatados pelo sangue de Jesus? Então Paulo está dizendo, olha, o Espírito Santo vos nomeou bispos, vocês vão ter cuidado com a igreja de Deus. Por quê? Porque eu temo que após a minha partida surgirão lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, que vão querer esmagar o rebanho, roubar o rebanho. Paulo faz um alerta aos irmãos da igreja de Éfeso. Então, quando Jesus ele fala acerca daquilo que ele vê de bom em Éfeso, vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 2, versículo de número 2, diz assim, Apocalipse 2:2, eu sei as suas obras, o seu trabalho, paciência, e que não pode sofrer os maus. Aí veja, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Olha o que Jesus vê de bom na igreja de Éfeso. Vocês colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e vocês por fim descobrem que tais homens eram mentirosos. Que homens são estes? Aqueles que Paulo mencionou em Atos 20, os lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. Será que a gente é assim? A nossa cultura nos obriga a acreditar em tudo que ouvimos. Todo homem para nós é homem de Deus, toda pregação é boa, e dizemos amém para tudo, e isso é um grande problema. O que Jesus está fazendo é elogiando os cristãos de Éfeso pelo zelo que eles têm pela doutrina. E por que eu fiz questão de dizer para você que além de Paulo, João e Timóteo foram pastores em Éfeso? Porque eles prepararam a igreja para não ser enganadas por ninguém. Olha o que João escreveu na sua segunda carta, no versículo 7. Procura aí a segunda carta de João, versículo 7. Por que versículo 7? Porque tem um capítulo só.
Aí você até pode achar, como algumas pessoas que não congregam conosco e assistem a nossa mensagem, falar: pastor, o senhor não se acha muito implicante? O senhor reparou como o senhor está sempre falando de falsos profetas? Você está sempre falando, parece que o senhor está combatendo a igreja. Preste atenção nisso. Nós estamos estudando nos dias de domingo o Sermão da Montanha, e no Sermão da Montanha, Jesus fala abertamente aos homens que eram a maior influência religiosa. Ele olhava para os escribas e fariseus, que eram bem vistos pela sociedade, e diziam: hipócritas. Jesus questionava, quando você lê Mateus 16:12, Jesus disse assim: guardai-vos do fermento dos fariseus. E ele dizia isso acerca do ensino deles. Ou seja, Jesus confrontava publicamente aquilo que para os judeus era um exemplo de santidade. E aí eu quero mostrar para você que João, que Timóteo e Paulo, que foram pastores em Éfeso, faz a mesma coisa que Jesus. Vão alertar a igreja acerca do falso ensino. Você tem que parar e pensar, porque a estratégia do diabo para destruir a igreja é justamente modificar o ensino. Então olha o que um apóstolo ou um pastor de Éfeso disse, segunda carta de João, versículo 7: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este tal é um enganador e um anticristo. Ele fala isso por causa dos gnósticos, que era uma seita no primeiro século, que negava a divindade de Cristo. Aí veja, versículo 8: olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Todo aquele que prevarica. O que é prevaricar? Agir de má fé. Todo aquele que não tem a doutrina de Cristo não é de Deus. Agora, o que é doutrina? Um conjunto de princípios que baseiam uma religião. Então o que serve de doutrina para mim e para você? O que Cristo falou, o que Ele pregou, o que Ele estabeleceu como princípio. Quando você lê Mateus 28, versículo 20, Jesus ressurreto, Ele entra no cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos, Ele diz assim: ide e ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Ou seja, qual é a ordem que Ele dá para os discípulos, para os apóstolos, para aqueles que foram considerados pilares da igreja cristã no primeiro século? Ensine o povo a guardar o que eu falei para vocês. O que? A sua doutrina. Então olha o que João está falando: todo aquele que age de má fé e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Olha o que João está falando: se alguém chegar na sua casa e querer compartilhar algo diferente daquilo que Jesus ensinou, não deixa entrar, e nem o saúda, porque se você saudá-lo, você se torna participante da sua obra. Você acha que João pregava o que em Éfeso? Aqui João foi pastor de Éfeso, e o que ele está dizendo? Olha, tem muitos enganadores. Na primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai-os para saber se sois de Deus. Sabe o que João está dizendo? Não acreditem em tudo não. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo. Volta algumas páginas aí, para aquele que assim como João também foi pastor em Éfeso.
1 Timóteo capítulo 6. Acompanhe comigo o que está escrito a partir do versículo 3. Você sabe que Timóteo era para Paulo discípulo amado, um homem que foi disciplinado por Paulo. Na primeira carta, capítulo 4, versículo 12, Paulo vai escrever: olha, ninguém despreze a sua mocidade, seja o exemplo para os fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no amor, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que você tem, Timóteo, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, se ocupa nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado de você mesmo, da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Paulo vai discipular Timóteo, por quê? Porque Timóteo seria o pastor de Éfeso. Agora observe, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Presta atenção, olha para cá. Se alguém ensina uma outra doutrina, um outro princípio, e não se conforma com a doutrina que é segundo a piedade, com a doutrina que o Senhor Jesus ensinou, esse cara é soberbo e não sabe de nada. Porque entenda, irmãos, ensinar a doutrina de Cristo, compartilhar os princípios estabelecidos por Cristo, não é rentável, não dá lucro. Porque para ensinar o que Jesus falou, eu preciso confrontar você, eu tenho que dizer para você: bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados os humildes de espírito. Eu tenho que dizer para você que o bem-sucedido é aquele que tem fome e sede de justiça. Eu tenho que dizer para você que bem-sucedido diante de Deus é aquele que se compadece com a necessidade dos outros. Eu tenho que dizer para você que você deve negar a sua vontade, pegar a sua cruz e seguir o Mestre. Eu tenho que dizer para você que você não deve ter a ambição de juntar tesouros terrenos. Ao contrário, você deve buscar tesouros no céu. E eu vou te assustar com tudo isso. E aí eu vou pregar a doutrina de Cristo, eu vou ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, e eu vou perceber que a igreja não vai encher, porque isso não é atrativo, isso não é sedutor. Então tem que ter novas ideias, novos planos. Já sei, vou pregar uma coisa diferente. Eu vou ensinar os 7 passos para alcançar o milagre da vida financeira. Eu vou pregar os 7 passos para conquistar a prosperidade que Deus deu a Abraão. Eu vou pregar o milagre urgente. Eu modifiquei a doutrina. Eu introduzi um outro ensino. Eu disse não para o meu chamado. E eu coloquei as minhas ideias. Qual vai ser o resultado disso? A quantidade de pessoas que vão me acompanhar. Porque as minhas frases são bonitas. Porque o meu discurso é agradável, mexe com o ego, mexe com o coração. E apesar de eu me tornar um herói para a minha membresia, na verdade eu estou sendo negligente diante de Deus. Então Paulo está dizendo isso para Timóteo: se alguém ensina outra doutrina, e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e não sabe de nada, mas delira, verso 4, acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Ou seja, a fé dos caras, o trabalho dos caras, a metodologia deles, a doutrina que ele ensina, tem por objetivo o ganho. E aí Paulo recomenda: aparta-te dos tais, sai do meio dessa gente. E esse cara que está lendo a carta de Paulo foi pastor de Éfeso. Timóteo estava lá, lecionando, ensinando, zeloso pela doutrina, ensinando a verdade. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios,
capítulo de número 11, vai comigo até lá. 2 Coríntios capítulo 11, porque João foi pastor em Éfeso, Timóteo foi pastor em Éfeso, mas quem começou o trabalho de evangelização foi Paulo. E nesse capítulo, Paulo demonstra a sua preocupação, porque a missão de Paulo era apresentar uma igreja a Cristo pura, uma igreja incorruptível, como uma virgem, nunca se corrompeu, nunca foi violada. Mas aí Paulo vai dizer: eu tenho os meus receios, as minhas preocupações. Eu tenho receio de que, assim como Satanás enganou a mulher no paraíso, assim sejam a mente de vocês corrompidas, e vocês percam a simplicidade que é servir a Deus. Observe, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, porque eles falavam: Paulo está louco, Paulo só critica, Paulo fala mal de todo mundo, Paulo nunca concorda com nada. Paulo virou crítico, porque Paulo tinha zelo pela doutrina. Presta atenção nisso. Ou você não acha que lá no meio da multidão, quando Jesus chamava os fariseus de hipócritas, não tinha alguém que dizia: ai, para de julgar, ai, está criticando demais, ai, credo, deixa eles ganharem almas. Os caras falavam que Paulo havia enlouquecido, porque o que Paulo mais fazia era confrontar o ensino dos hipócritas, porque Paulo sabia a origem do ministério desses caras. Então olha o que ele diz, presta atenção: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque eu sou zeloso de vós com o zelo de Deus. O que é zelo? Cuidado extremo. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem a um marido, a saber, Cristo. Então Paulo diz: olha, a minha preocupação é essa, a minha missão é apresentar vocês a Cristo. Como? Como uma prostituta, que todo mundo tem prazer, que todo mundo usa e abusa, que não tem respeito, não tem honra, não tem dignidade? Não, eu tenho que apresentar vocês como uma virgem, pura, incorruptível, incontaminada. Mas, olha o versículo de número 3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua habilidade de enganar, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte, de alguma maneira, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Qual que é o receio de Paulo com a igreja? Olha, eu tenho uma preocupação. Qual é a preocupação de Paulo em relação aos coríntios? A mesma preocupação que ele tinha em relação aos Efésios, lá em Atos capítulo 20, porque ele não falou: olha, eu temo que após a minha partida, surjam lobos cruéis que não perdoem o rebanho. E ele identifica a ação desses apóstolos em Corinto, e o seu receio é que a igreja perca a sua simplicidade. Então qual é o exemplo que ele usa para despertar a consciência das pessoas? Aquilo que Satanás mostrou para Eva, que pareceu ser atraente, saboroso, desejável, bom e agradável, era uma cilada para que ela se corrompesse e transgredisse a ordem de Deus. Por que Paulo usa esse exemplo? Porque Paulo quer mostrar para a igreja que os falsos mestres, que os falsos apóstolos, eles iriam parecer com uma doutrina agradável, atraente, palatável, gostosa, admirável, um evangelho que não propõe renúncia, uma porta que não é estreita, um caminho que não é apertado, uma vida que não é sacrificial, mas é uma porta larga, um caminho que parece direito, agradável aos olhos. O problema é que esse caminho conduz à morte. Então Paulo identifica quem são esses ministros, versículo de número 13, 2 Coríntios 11, 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos,
transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então presta atenção nisso aqui. São homens fraudulentos, desonestos, mal intencionados, mentirosos. O fim é lucrativo, o plano é enriquecer, a ideia é tirar as lãs das ovelhas, mas eles não vão aparecer com aspecto de Satanás, eles não vão aparecer com uma cauda, com um chifre, e pregar contra a vontade de Deus. Não, eles se transfiguram. O que é transfigurar? Mudar de figura. Então eles vão parecer homens de Deus, eles vão parecer sábios, cultos, inteligentes, devotos, santos, perfeitos, quando na verdade são fraudulentos. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Aí olha o versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, até o diabo, para ludibriar, para induzir alguém ao erro, para que alguém pense que uma mentira é verdade, para acreditar em algo que não tem fundamento bíblico, ele muda de figura, ele fica parecendo um anjo de luz. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então entenda, Paulo, João, Timóteo, além de Apolo e alguns outros, foram os homens que pregavam aos cristãos de Éfeso. Então eles eram teologicamente estruturados na doutrina de Cristo. E qual é o elogio que Jesus faz a eles? Qualquer pregador, qualquer que se dizia apóstolo, qualquer que se dizia ministro, que chegasse em Éfeso dizendo: eu tenho uma mensagem da parte de Deus, eu sou o mensageiro do Senhor, eu fui enviado para trabalhar com vocês, eram colocados à prova. Eles não acreditavam em tudo. Volta lá para Apocalipse 2. Porque até então nós estamos vendo que Jesus está elogiando o que ele vê. Ele então pontua aquilo que ele enxerga como positivo na igreja: o trabalho, a paciência, o sofrimento, a intolerância ao pecado. E aí ele diz: vocês colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, mas vocês os pegaram na mentira. Olha o final do versículo de número 2: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Aí nós podemos aqui parar e pensar: será que nós fazemos isso? Será que nós realmente procuramos saber se o pregador tem vida com Deus, se a sua doutrina é verdadeira, se aquilo que ele ensina condiz com a Escritura? Ou nós somos como os incautos, que levanta a mão e sai dizendo amém para tudo, que acredita em toda a pregação astúcia e tendenciosa que o pregador faz com a sua criatividade, para plantar no coração das pessoas o desejo de trazer tudo aquilo que ele espera? Em Éfeso não era assim. O cara que chegava lá dizendo ser o apóstolo era provado, e logo as pessoas descobriam que ele não era apóstolo coisa nenhuma. Então Jesus vê tudo isso como algo bom na igreja: zelo pela pureza, zelo pela doutrina, trabalho, paciência, perseverança em meio às aflições. E depois de dizer isso, Jesus então vai dizer aquilo que ele não gostou de ver na igreja. Ele vai dizer aquilo que não o agrada, que ele não concorda. E presta atenção nisso, porque nós podemos ser pacientes, trabalhadores, nós podemos ter zelo
pela pureza da igreja, nós podemos ter o nosso zelo e o nosso capricho pela doutrina, podemos confrontar e refutar biblicamente qualquer vento de doutrina, qualquer heresia e tantas teologias modernas que têm surgido por aí. Podemos ser aplicados naquilo que fazemos e ainda assim não ter o principal, o amor. Eu comecei a mensagem mostrando para vocês que a igreja de Éfeso, ela era estruturada no amor, que o pilar da igreja era o amor, que havia dedicação, havia empenho, e a grande verdade é que o começo de tudo é sempre muito bom, porque há a expectativa, o entusiasmo, a motivação. O problema é que o tempo passa, e alguns dos nossos conceitos mudam, algumas das nossas expectativas não se cumprem, alguns dos nossos planos fracassam, e muitas vezes nem percebemos, mas perdemos a alegria naquilo que fazemos, perdemos o entusiasmo naquilo que fazemos, a nossa devoção diminui, e tudo aquilo que era prioridade, agora se torna secundário, e às vezes, irmãos, as coisas começam a funcionar no modo automático. Qual é a queixa que o Senhor faz à igreja de Éfeso? Observe o que está escrito no versículo 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Ou seja, eu tenho uma crítica a fazer a vocês. Tem alguma coisa que eu não gosto em vocês. O que? Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram a primeira caridade. Ou seja, eu vejo trabalho, eu vejo paciência, percebo que vocês sabem sofrer, eu percebo que vocês não toleram as impurezas, e confrontam aqueles que se dizem apóstolos, mas eu não estou mais conseguindo enxergar o amor. Vocês perderam aquela empolgação do início, vocês perderam aquele prazer na vida devocional, vocês perderam a alegria de vir ao meu encontro. Qual é o alerta que Jesus está querendo fazer à igreja de Éfeso? Vocês são mais importantes do que tudo que vocês podem fazer por mim. E às vezes, irmãos, nós não percebemos que estamos tão preocupados em fazer algo para Ele, que esquecemos de nos preparar para Ele. E é quando a fé vira um mecanismo, é quando a fé começa a funcionar por impulsos religiosos, e não por amor, não por devoção. Nós estamos mais preocupados em ir porque é o nosso dever, não pela paixão de servir a Deus, não pela vontade de ouvir a palavra. Nós precisamos parar e pensar que os momentos mais preciosos que nós vivemos na presença de Deus foram no início da nossa conversão, quando nós ouvimos pela primeira vez a palavra, e aquilo entrou no nosso coração de modo que rasgou a nossa mente, a nossa alma, e o nosso coração foi inundado de desejos de voltar àquele lugar e ouvir mais uma vez o sermão. E de repente nós começamos a conhecer a igreja como organização. Conhecendo o Evangelho, passamos a nos preocupar com a necessidade dos outros, e queremos nos tornar pessoas melhores, servindo melhor o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa igreja, e queremos fazer parte de todas as atividades, do evangelismo, do louvor, da pregação, os cuidados com a igreja, o zelo, e temos paixão, e quando se prega anotamos tudo, e queremos compartilhar com todas as pessoas aquilo que acabamos de ouvir, não por obrigação,
mas por fervor, paixão, amor, entusiasmo, dedicação. Só que, quando o tempo passa, e percebemos que nem tudo é como parecia ser, que nem todas as promessas que nós ouvimos dos ilustres pregadores eram verdadeiras, parece que a nossa fé, ela começa a perder o seu potencial, começa a perder a sua força. Aquilo que antes era prazeroso se torna um fardo. Aquilo que antes nós contávamos os dias e as horas para desfrutarmos, parece que já não é tão empolgante quanto antes. E alguns valores, alguns princípios começam a mudar. O que Jesus está querendo mostrar para a igreja de Éfeso, que ele gostava da paciência, do trabalho, da intolerância ao pecado, da pureza, da doutrina que eles zelavam, mas Deus não consegue encontrar o amor. 1 Coríntios 16, 14, Paulo diz: todas as vossas coisas sejam feitas em amor. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu seria como metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse uma fé tão grande de que transportasse os montes, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Jesus está querendo mostrar para a igreja o reflexo dela mesma. Olha para a apatia de vocês. Vocês estão fazendo tudo, mas tudo sem amor, sem empolgação, sem alegria, sem fervor, sem entusiasmo. E nós precisamos parar, irmãos, e fazer uma reflexão acerca disso. O que nos motiva a estar aqui? A simpatia do pastor? O carisma do irmão? Se nós não tomarmos o devido cuidado, a nossa reunião tem motivações sociais e não espirituais. O nosso prazer passa a estar na companhia daquele que nós gostamos, convivemos e amamos, e até esquecemos que nós viemos aqui para prestar um culto a Deus. E aí, o que passa a ser fundamental na nossa decisão de ir ou não ir à igreja, é se o irmão A ou B vai estar lá. E muitas vezes, aquela devoção que havia nas orações, dão lugar à apostasia, a um vazio, a uma tristeza. Tão preocupados que estamos em oferecer algo para Ele, que esquecemos de olhar como está a nossa vida perante Ele. 2 Coríntios 13, 5, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos e sabeis se permaneceis na fé. Ou seja, olha para dentro de vocês, faça uma análise, uma radiografia, procura analisar cuidadosamente, para saber se você está na fé, porque às vezes nós não percebemos. Estamos aqui pregando porque somos obrigados, estamos aqui louvamos porque faz parte da nossa rotina, estamos aqui intercedendo, fazendo trabalho social, servindo como igreja, mas por quê? Porque nós temos que fazer. E onde é que está a vontade, a paixão, o fervor, a alegria de estar na igreja, louvando e exaltando a Deus? Foi embora. Então Jesus vai dizer: olha, eu tenho porém contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Reconheço o trabalho de vocês, admiro a paciência, eu acho legal a ortodoxia, eu admiro o zelo pela pureza, mas está faltando amor, está faltando aquele sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro, está faltando o sentimento de dedicação absoluta, está faltando a alegria, o fervor, o entusiasmo, a motivação. E dito isso, Jesus faz uma recomendação.
Porque, irmãos, ainda que para nós pareça ser a mesma coisa, fazer com amor ou sem amor, para Deus não é não. Porque se não tiver amor, não serve para nada. Então ele faz uma recomendação. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, e ele vai pegar a sua herança para viver dissolutamente com prostitutas e meretrizes. Quando veio o período da escassez, ele passou fome, necessidade, desejou comer as alfarrobas dos porcos. Diz a palavra que ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele precisou fazer uma análise daquilo que ele estava vivendo e da vida que ele tinha quando ele estava na casa do pai. Então ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu aqui padeço necessidade? E quando assim pensou, ele então decidiu agir e voltar para o lugar onde ele onde deveria ter saído. Então Jesus faz uma recomendação para a igreja. Observe o que está escrito no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Olha o que ele diz: lembra onde você caiu, lembra o que aconteceu, onde você caiu, como era a sua vida antes da queda. Se arrependa do erro que você cometeu, e então pratique as primeiras obras. Começa de novo, vai no início. Qual é a ideia dele? Olha, faça uma análise, faça uma comparação. Por que lá no começo você orava 30 minutos e hoje você ora 3? Por que lá no começo você saía do culto, ia para casa e estudava a Bíblia e hoje mal traz a Escritura para a igreja? O que aconteceu? Onde houve a queda? Alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa precisa voltar. E perceba uma coisa, meus irmãos, presta atenção nisso. Jesus identifica algo que não o agrada, e a intenção de Jesus é provocar uma mudança na maneira de servir da igreja de Éfeso. Está faltando amor, está faltando entusiasmo, está faltando devoção. Ele quer mudança. Então, perceba, Jesus não pede para eles inovarem em nada. Jesus não disse: olha, como vocês esfriaram, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou criar então uma reunião de avivamento. Eu vou criar então uma terapia do amor para vocês amarem mais. Eu vou então, a partir de agora, criar algum método para que as coisas mudem. Jesus não mandou inovar, ele não mandou fazer nada de novo, não mandou um homem construir uma ideia, criar um propósito, fazer algum movimento para que eles voltassem a amar. Jesus falou assim: lembra onde vocês erraram e volte. É isso que a gente tem que pensar. Ele não mandou fazer nada novo, ele mandou parar, fazer uma análise e então voltar do começo. Lembra onde vocês caíram? Pastor, eu acho que foi quando eu conheci tal pessoa, porque até então eu estava bem, pastor, eu estava sempre na igreja, sempre estudando, lendo, compartilhando o evangelho, passando horas do meu dia orando, mas aí eu conheci alguém, entrei em algum grupo, eu comecei a compartilhar algumas ideias, frequentar alguns lugares, e a partir daí a minha vida não foi mais a mesma. Então lembra, se arrependa e volte a fazer aquilo que você fazia antes. Volte à prática das primeiras obras. Pastor, sabe, já sei o que aconteceu. Olha, tudo isso mudou quando eu entrei naquela empresa, porque antes dela eu era assíduo na igreja, eu era sempre o primeiro a chegar, orava meia hora antes de começar o culto. Eu entrei naquele lugar e comecei a ir nos dias de sexta, almoçar com alguns amigos, e aí aquelas
conversas imorais abalaram a minha santidade, eu perdi a minha pureza, e logo eu fui desistindo de ir para a igreja, e hoje eu já não consigo mais orar, eu tenho preguiça de ler, eu não tenho ânimo para nada. Lembra, se arrependa, peça perdão a Deus, e pratique as primeiras obras. É isso que Jesus está falando. Nós não precisamos de buscar novidade nenhuma, nós não precisamos ir atrás de inovações, de metodologias, de planos, de procedimentos, não. Nós precisamos parar tudo, pensar, identificar onde nós erramos, e então nos arrependermos, voltarmos às primeiras obras. Essa é a recomendação que Jesus faz à igreja de Éfeso. Lembra, pense e volte, pratique as primeiras obras. Como foi no começo? Você vinha sempre, não vinha? Volte a frequentar mais vezes. No começo você orava mais, não era assim? Volte a orar como você orava antes. No começo você se sentia alegre, feliz, quando você trazia suas contribuições, você ajudava a obra, mas de um tempo para cá você começou a trazer ainda mais do que antes, mas sem aquela alegria no coração. Mude isso. A recomendação que o dono da igreja faz para ela é essa: volte a fazer o que vocês faziam antes, volte à prática das primeiras obras. Aí ele diz: quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Em outras palavras, do jeito que está para mim não serve, vocês precisam se arrepender, voltar às primeiras obras. E perceba, ele usa mais uma vez a palavra castiçal, que ele usa lá no final do capítulo anterior, e o castiçal simboliza a igreja no qual ele passeia no meio dela. E o castiçal, candeeiro ou candelabro, era um item de culto da religião judaica, e todas as manhãs o sacerdote tinha a obrigação de ir até aquela chama e mantê-la acesa. Jesus não está dizendo isso por um acaso. Vamos lá para Levítico capítulo 6, rapidamente, para a gente concluir. Levítico capítulo 6. Versículo 12, está escrito assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Se você tem uma NVI, no lugar de pacíficas, vai estar escrito ofertas de comunhão. Aí no 13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você sabe que o altar, ele simboliza o coração. Então o sacerdote, todas as manhãs, ele ia até o altar com a intenção de manter a chama do candeeiro acesa, porque aquele fogo teria que arder continuamente no altar. E Jesus diz isso falando exatamente do nosso coração. O nosso dever, não somente todas as manhãs, mas todas as tardes, assim como todas as noites. O nosso desafio na fé é manter essa chama acesa, é manter esse fervor. Se nós não dermos o devido cuidado, a devida atenção, às vezes continuamos fazendo tudo o que fazíamos, e às vezes até mais, mas sem essa chama acesa, sem esse fervor no coração. Irmão, nada pode ser mais importante para nós do que a nossa comunhão com Deus. É melhor sentarmos, pararmos, não fazermos absolutamente nada, mas zelarmos pela comunhão que nós temos com Deus, do que fazer tudo por Ele, sem estar com Ele. Esse é o apelo que o Senhor faz à igreja de Éfeso.
ele faz os seus elogios, mostra aquilo que o agrada, mas ele diz aquilo que ele não concorda, então ele recomenda. Lembra onde vocês caíram, erraram, por que vocês se esfriaram no amor? Se arrependam e voltem às primeiras obras. Vamos todos ficar de pé, por favor.